Nós estamos aqui para mais uma videoaula, onde trataremos do tema aqui, uma separação flash. O problema, que é o exemplo aqui ilustrado, nós temos uma mistura equimolar, portanto uma mesma fração molar de N-heptano e N-octano sendo alimentada, portanto, sujeita a uma destilação súbita ou destilação flash. A uma pressão de 1 atm, portanto, foi fornecida a pressão e eu desejo aqui então vaporizar 60% da alimentação. Então eu sei que nessa condição eu terei aqui 60% de vapor sendo produzido a partir de uma mistura líquida N-heptano, N-octano. Portanto, esse processo vai passar por uma temperatura que vai ter, obviamente, uma alteração de temperatura, uma alteração de pressão, de tal sorte que eu vou vaporizar 60% da minha alimentação. Isso aqui dado em base molar. E solicita aqui que eu determine as composições do líquido e do vapor que se obtém. Para entender esse problema, então, nós temos que entender que eu parto de uma concentração X, vamos dizer assim, X1 na alimentação, eu igual a 0,5 do componente N-heptano. Da mesma forma, eu tenho a composição X2 igual a 0,5 na minha alimentação. Tá? No primeiro momento, eu vou chamar de X mesmo aqui, da mesma forma que estamos ambientados até o momento, ou acostumados. Eu vou aqui, então, ilustrar o nosso local onde promove-se a separação, que é num tanque flash, onde eu tenho uma corrente sendo alimentada aqui. Eu vou chamar essa corrente de corrente F, onde essa tem uma composição Z. Portanto, esse termo aqui eu passo agora a chamar de Z igual a 0,5 e corresponde à alimentação aqui, a composição do componente mais volátil na alimentação, que no caso é o nosso N-heptano. Eu vou então separar essa corrente em duas correntes, uma corrente que refere-se à corrente de vapor e a outra corrente que se refere à corrente de líquido, sendo essa corrente líquida aqui tendo uma composição X, que eu vou chamar de agora em diante, para referenciar ao componente mais volátil dessa corrente. Da mesma sorte, eu coloco aqui então a componente mais volátil na corrente de vapor, eu vou aqui referenciar com a letra Y, para indicar a composição do componente mais volátil. Nós já falamos em aula anterior, numa videoaula, onde eu posso ter aqui a presença de uma válvula, cujo papel dessa válvula é chamada válvula de expansão. Tem uma aula só sobre esse tema, portanto eu sugiro que vocês acompanhem essa aula especificamente, onde eu mostro como é o funcionamento, a base de funcionamento de uma válvula, que ela vai então converter energia de pressão termodinâmica em pressão dinâmica, e você então tem aqui um P mais alto antes da minha válvula, né? E o termo nosso lá, P2 sobre 2G, referente à nossa pressão dinâmica, era menor. E após então passar por uma abertura com uma restrição aqui, eu vou inverter isso aqui, reduzindo a minha pressão. E com essa queda de pressão, eu vou então evaporar uma parcela desse líquido aqui, que tem essa composição 0,5 de cada um dos componentes aqui, tá certo? Eu quero saber então dessa produção aqui de vapor e líquido, desse equilíbrio produzido a partir dessa redução de pressão. Eu tenho uma condição de equilíbrio líquido e vapor prevalecendo dentro da minha coluna, e eu quero saber quanto de vapor foi então direcionado para o topo e quanto de líquido que está direcionado para a base aqui desse separador tipo flash. Então, é fácil nós pensarmos aqui no primeiro momento num balanço material, que eu vou chamar de um balanço aqui, na verdade, global, onde para um balanço global eu vou então definir aqui uma fronteira, que eu vou chamar de fronteira global. Nessa minha fronteira global, eu tenho aqui então a corrente F, onde eu tenho então um F, que é entrando, e tem duas correntes saindo, que é a V e a corrente L. Então F é igual a V mais L. Isso é fácil então da gente identificar. Mas eu quero ir além disso. Eu vou fazer aqui um balanço, que é um balanço por componente. No caso, para o componente mais volátil. No caso específico desse problema, o componente mais volátil é o N-heptano. Mas independente disso, eu vou escrever aqui então a equação de uma forma geral. Então eu vou manter o meu F, eu vou manter o meu V e o L. Portanto, a quantidade de material que entra é igual à quantidade de material que deixa. Então, aqui em base molar,
que seja mols por minuto e assim por diante. Mas eu quero agora focar no meu componente mais volátil. Então eu vou ter a composição do meu componente mais volátil vezes a minha vazão de alimentação em base molar vai me dar a quantidade do componente mais volátil que está sendo alimentado do meu sistema. V vezes a fração do componente mais volátil vai me dar quanto do componente mais volátil está saindo na fase vapor. E aqui vezes x me dá quanto do componente mais volátil está saindo na fase líquida. Portanto, eu estou dizendo que o componente mais volátil alimentado, parte dele sai na condição de vapor, parte dele sai na condição de líquido. O meu objetivo aqui, nesse primeiro momento, é não apenas escrever uma equação de balanço, mas é mostrar como que essa equação de balanço pode ser útil. Para isso, nós vamos então aqui olhar para essa curva nossa aqui, né? Na verdade é o que tem uma relação aqui da curva de equilíbrio, líquido-vapor, onde eu tenho aqui para o componente mais volátil, que é o N-heptano, e aqui para o componente mais volátil também, que aqui na fase líquida, e aqui a composição dele na fase vapor. Eu tenho aqui a nossa reta de 45 graus, como a gente já sabe, isso aqui é 45 graus, que representa então o mesmo valor de x e o valor de y. Então 0,4 aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, certo? E aqui eu tenho a curva que refere-se então à nossa coluna da tabela que eu mostrei lá no exercício resolvido também em videoaula, onde eu obtive os valores de x e o valor de y correspondente. Lembrando que o y ele é calculado naquela relação nossa de PI SAT, no caso aqui para dois componentes vai ser P1 SAT vezes x1 dividido por P. Então é dessa forma que eu calculo o meu y. E o x eu calculava a partir daquela outra equaçãozinha que a gente viu lá, que era uma equação que relaciona P, onde eu tenho lá P1 SAT menos P2 SAT vezes x1 mais P2 SAT. Dessa equação aqui eu posso isolar o termo x1 nessa equação, sabendo as temperaturas e, portanto, eu sei as pressões de saturação, basta aplicar Antoine. Né? Então, com as temperaturas eu consigo definir isso, e aí eu tendo a pressão. Para o caso específico aqui é uma pressão de 1 atm, e eu posso então, para uma determinada temperatura, calcular o valor de P1, P2 nessa equação e determinar os valores de x1 e de y1 aqui. E é o que eu tenho aqui ilustrado nesse gráfico. Esse gráfico, para responder à demanda do meu exercício, que é definir então daquilo que eu alimentei, né, em termos F na minha corrente, quanto dela converteu-se em vapor e quanto dessa corrente de alimentação converteu-se em líquido. Será que eu consigo responder isso através dessa curva de equilíbrio líquido-vapor apenas? Né? Eu estou aqui partindo de uma composição igual a 0,5. Será que eu posso partir aqui então de um 0,5? E que informação que eu vou ter? Rebatendo nessa curva, eu vou achar 0,5, obviamente. E se eu rebater nessa curva, que tipo de informação que eu estou obtendo? Estou obtendo, então, um equilíbrio líquido de 0,5 com um equilíbrio vapor aqui, que vai me dar um determinado valor. Não é isso que eu quero. Essa curva não pode ser utilizada para fazer esse tipo de leitura. Por quê? Porque ao fazer isso, eu estou dizendo que eu já estou com 0,5 no equilíbrio. Não é isso que acontece. Então é um erro comum, não faça isso. Tá? O que está sendo dito aqui para nós é que a alimentação está a 0,5 e não o equilíbrio líquido-vapor que eu tenho aqui. Quanto que eu tenho aqui, eu não sei na fase líquida, e quanto que eu tenho aqui no vapor, em termos de componente, fração do componente mais volátil e menos volátil. Eu não sei isso. Então eu preciso de uma equação complementar que favoreça a leitura nesse gráfico aqui. E exatamente esse é o motivo que a gente está desenvolvendo essa equação. Então é importante entender por que fazer isso para poder utilizar essa equação que é a base aí. Então nós vamos obter o que a gente chama de equação ou curva de operação. O que é a curva de operação? A curva de operação é aquilo que vai me mostrar como o equipamento está sendo operado. E é isso que vai definir para nós, então, quanto que eu estou convertendo em vapor, quanto que eu estou convertendo em líquido e qual a composição deles. Eu poderia resolver esse mesmo problema sem a necessidade de levantar essa curva de operação. Tá? De forma implícita, eu faria a mesma coisa aqui. Então, aqui eu poderia partir, por exemplo, de uma composição conhecida, no caso aqui é 0,5, e a partir de uma composição aqui, identificar qual é a temperatura, já que eu tenho que estar aqui, ó,
dentro da região de líquido mais vapor. Eu tenho que estar na região líquido mais vapor. Aqui a gente sabe que eu tenho só vapor e que eu tenho só líquido, já que a temperatura, à medida que a temperatura eleva, você favorece a formação de vapor, né? Eu teria aqui, então, para uma composição de 0,5, ó, eu teria aqui, por exemplo, um ponto que eu chamo de ponto de bolha, que a gente já viu exaustivamente isso. Qualquer temperatura intermediária que eu tenha equilíbrio líquido e vapor tem as duas fases, e aqui eu tenho o meu ponto de orvalho. Né? Se eu tivesse, por exemplo, num ponto como esse aqui, eu sei que eu tenho uma certa distância desse ponto até esse ponto aqui, e eu tenho uma certa distância desse ponto aqui até aqui. Então, para uma determinada temperatura, vamos assim dizer. Certo? O que eu posso falar então? Que essa relação entre essa distância aqui e essa distância total, a gente viu isso na aula passada, eu posso dizer que isso aqui é nada mais, nada menos do que o nosso V sobre F. Então, é a nossa fração que eu tenho de vapor, tá? Nessa mistura equilíbrio líquido-vapor. Então, isso aqui é o percentual de vapor. Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui vai dar A sobre B. Da mesma forma, se esse cara for o C, que é a distância dele aqui, vai se referir à minha fração de líquido, então eu vou ter um L sobre F, que vai ser um C sobre B. Então, guarde bem isso aí. Eu poderia, então, a partir de um gráfico como esse, sabendo de onde eu parto na condição líquido de 0,5, vou aquecendo esse componente, essa mistura, né, na verdade, e até atingir uma determinada temperatura que favoreça a minha produção, em que eu vou ter 60% disso, já que o problema nosso disse que eu tenho 60% de vapor produzido. Está no enunciado. Então, significa que eu tenho que identificar qual é a reta que eu vou traçar aqui, qual é a temperatura que me leva a essa condição. Se eu conseguir identificar qual é a temperatura que leva uma relação aqui, A sobre B igual a 0,6, eu identifiquei qual é a temperatura. E aí eu posso vir aqui, ó, e determinar qual é a composição do líquido, o meu X, na fase do componente mais volátil, né, na fase líquida, e eu posso identificar aqui qual é a composição do componente, o meu Y1, componente mais volátil aqui na fase vapor. Então, eu conseguiria responder o problema sem usar o conceito de curva de operação, sem o balanço de massa, fazendo análise apenas por aqui, tá? Depois, em outro momento, eu vou mostrar por que isso é possível e como correlacionar, tá, a demanda desse problema de hoje, que nós vamos utilizar uma outra forma de cálculo e essa forma que eu acabei de apresentar aqui. Mas é importante que todos os alunos tenham em mente que são coisas muito semelhantes, existe uma relação direta entre o que a gente fez ali. Portanto, como eu disse, na curva que relaciona para nós o equilíbrio, aqui, a curva de equilíbrio líquido-vapor, tá, o Y versus x aqui e a curva de 45 graus, não é possível eu determinar quanto que eu tenho de vapor, quanto que eu tenho do componente mais volátil na fase vapor e quanto que eu tenho na fase líquida. A partir desse gráfico não tem como eu fazer essa leitura. Eu preciso da curva de operação, porque é ela que vai dizer como está operando. Porque essa curva de equilíbrio aqui, ela foi levantada para uma determinada pressão, tá? Que foi para uma pressão de 760 milímetros de Hg, ou o mesmo que uma pressão de 1 atm, que é o caso do nosso problema lá. Então eu tenho aqui um equilíbrio líquido-vapor que se dá dessa forma aqui, eu já sei. Agora, quanto que eu vou produzir, tá, de cada um deles, eu só vou poder definir isso a partir da curva de operação, porque ela trata do balanço. Então vamos voltar lá. Com a curva que eu vou ter que inserir aqui para permitir a minha leitura, eu dependo do y e do x. O que eu vou fazer agora na nossa curva de operação é exatamente reorganizar ela de tal sorte que eu tenha ela escrita isolando a relação y vezes x. Tá? Então, y versus x. Ao fazer isso, eu vou reescrever essa equação, passando esse termo para o lado de lá e isolando esse termo aqui. Então, eu passo a ter uma coisa desse tipo aqui. V vezes y é igual a f vezes z menos L vezes x. Agora, eu quero isolar, então, para escrever a relação y versus x. E aí, então, eu vou isolar o termo y na minha equação,
vou escrever o f sobre v vezes z, menos o meu L sobre V vezes X, e passo então agora até a expressão dentro daquilo que eu queria, que é essa relação aqui. Portanto, eu tenho como que Y varia com X para essa coluna, ou para esse tanque flash, para essa separação especificamente. Tá? Então, veja bem, eu posso aqui, ó, o que pode acontecer aqui? Aquela curva de operação, se uma vez plotado em conjunto com essa curva aqui, na relação y vezes x, eu consigo identificar exatamente a condição de equilíbrio que eu tenho lá dentro. Tá? Quanto que eu tenho em cada uma das fases lá, líquido e vapor. Porque ela trata da curva de operação. Portanto, ela dá para nós aqui a dinâmica exata de operação do nosso separador. Tá? Isso estaria implícito na curva que eu falei aqui acima, quando eu descobrisse qual é o comprimento que eu tenho de um lado e qual é o comprimento que eu tenho do outro, de tal sorte que eu desse o meu 60% naquela relação. Tá? Tá implícito em eu determinar qual é a temperatura que isso acontece. Já que isso aqui também foi feito para uma pressão de 700 milímetros de Hg, que é a condição do meu problema. Tá? Então, quando eu determino qual é a temperatura, para aquela temperatura, eu vou ter obrigatoriamente uma relação V sobre F igual a 0,6. Para outra temperatura, isso aqui muda. A gente sabe disso, porque à medida que você sobe aqui em temperatura, chega um momento que você vaporizou tudo. A depender do momento, você só tem líquido. Tá? E em cada incremento de temperatura aqui, você vai aumentando a proporção de vapor e diminuindo a de líquido. Então, essa relação vai caindo, né? Saindo aqui de praticamente... Aqui em cima ela tem 100%, né? Então aqui a quantidade de fração de líquido vai caindo, 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 que seria a fração L sobre F, até que chega aqui em cima eu não tenho mais L sobre F aqui, né? Zerou e o F sobre V virou, né? Chegou ao total de 1, certo? 100%. Então existe somente uma temperatura, mas eu tenho uma faixa de temperatura onde eu tenho líquido e vapor em equilíbrio, tá? Quando o problema ele define para mim que essa relação é 60%, automaticamente eu posso definir qual é essa temperatura. Nesse gráfico dá para fazer isso aqui com uma medida visual aqui. Tá? Então a gente pode fazer essa brincadeira aqui, visualmente identificando aquela relação que vai me dar esse comprimento de 60% aqui na regra da alavanca. Tá ok? Mas eu não quero isso no primeiro momento, eu quero definir isso a partir dessa curva aqui. Então agora eu já estou quase obtendo a equação que vai permitir isso, porque eu já tenho uma relação aqui, y versus x. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, vamos melhorar. Eu vou chamar por conveniência a relação f sobre v, tá? Na verdade, eu vou chamar v sobre f, que é a que a gente usou agora, de f minúsculo. Então isso aqui refere-se à fração da minha mistura que está na fase vapor. E eu vou chamar de L sobre F, obviamente, eu vou chamar aqui de Q, de tal sorte que o meu F mais Q é igual a 1, ou seja, o meu Q é igual a 1 menos F. Tá ok? Então, tenho isso aqui também. E vou substituir isso aqui. Vou substituir esse termo aqui. E aqui eu não tenho L sobre F, eu tenho L sobre V. Então, eu vou reorganizar essa equação. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou manter o meu y no lugar de f sobre v, que é o inverso de v sobre f, portanto, é o inverso de f, é 1 sobre f, e aqui em cima eu tenho z, certo? Então, eu posso escrever isso aqui de uma forma mais legalzinha, vou escrever z sobre f, menos L sobre v. Para facilitar, eu vou escrever L sobre f e vou escrever v sobre f. Ao fazer isso, eu não mudei, né? Eu estou dividindo aqui por f e estou dividindo aqui também por f. Eu fiz no numerador, fiz no denominador, não alterei o resultado. Então, posso fazer isso. Ao fazer isso agora, apareceu aqui o meu L sobre f, que é o quê? Que é o mesmo que 1 menos f. E o meu v sobre f, que é o próprio f. Portanto, a minha equação passa a ser y igual a z sobre f menos L sobre f, que é 1 menos f, sobre f vezes x. Perfeito. Agora eu tenho, então, uma equação que me relaciona
exatamente isso daqui, ó. Então eu tenho uma coluna, onde nessa coluna eu tenho uma alimentação F com uma composição Z do componente mais volátil aqui expressa. Eu vou sair então com uma corrente V, onde eu tenho uma composição Y, e eu vou sair aqui com uma corrente chamada corrente L, que tem uma composição X. De tal sorte que agora eu relacionei a minha variável Z, que aqui está, que é a composição do mais volátil na alimentação, com a composição dele na fase vapor, tá? Que é isso daqui, e com a composição dele na fase líquida. E o F está implícito nesse F, aqui dentro eu tenho um equilíbrio líquido-vapor com uma determinada pressão e temperatura, e para essa condição de P e T aqui, eu obrigatoriamente só tenho um X1 e um Y1 possível. Tá? Então vem lá da regra das fases. Lembre que eu tenho aqui dois componentes, então eu tenho lá o nosso 2 menos π menos C, ó, mais C. O que eu tenho aqui então? Aquela equaçãozinha nossa, a gente consegue aplicar aqui, vai ficar 2 menos 2, vai dar 2, certo? Então aqui eu tenho esses dois definidos, obrigatoriamente eu tenho a composição fixa definida, tá certo? Então veja bem, pessoal, eu posso aqui então indicar que esse F é conhecido. O problema disse para nós que o F vale 0,6. Portanto, eu sei que a fração de vapor que está saindo aqui em relação V sobre F é 60% ou 0,6. Portanto, eu tenho uma equação aqui. Essa equação é chamada curva de operação. Tá? A nossa curva de operação. O que eu vou fazer é plotar essa curva junto com o nosso gráfico de equilíbrio aqui. Tá? Então, eu vou plotar junto com o meu gráfico de equilíbrio, que é esse gráfico daqui. Para isso, para fazer isso daqui, ó, eu preciso, então, organizar aquela equaçãozinha lá. Tá certo? E aí, eu vou usar por conveniência. Se a gente lembrar, então, qual é aquela equação, a gente vai reescrever aqui. Eu tinha um y, que ele era um z sobre um f, menos um 1 menos f sobre f vezes x. É essa equação que a gente acabou de obter, que é a curva de operação. Então, essa equação aqui que dá essa curva aqui, nós já vimos como obter isso na aula passada, em aulas anteriores. E agora nós vimos como obter essa equação aqui. Essa equação aqui, para eu plotar ela, eu vou fazer por conveniência. Eu preciso de dois pontos para plotar ela. Então, o primeiro ponto que eu vou plotar vai ser o ponto correspondente a um x fazendo x valendo z. Vamos supor que o x assuma o valor de z. Z é uma composição que pode variar de 0 a 1, que no caso específico do nosso problema, z vale 0,5, porque a mistura é equimolar. Portanto, isso aqui corresponde à nossa corrente de alimentação aqui, a fração que eu tenho do componente mais volátil. Como é equimolar, é 50%. Eu vou ter também lá em cima o V para uma composição Y e o L para uma composição X. Estou fazendo Z valendo 0,5. Ok? Ele vale 0,5. Agora, vamos supor que o x assume o valor de z. Se o x assumir o valor de z, na minha equação, de forma geral, eu teria algo desse tipo. Ó. Se x for igual a z, a minha equação passa a ser y igual a z sobre f, menos 1 menos f sobre f vezes z. Ao fazer isso, a gente vai obter a seguinte equação. Antes de substituir o valor de f, porque fica uma solução geral. Tá? Que vale para outras situações. Y vai ficar z sobre f, vai ficar menos 1 aqui, vezes z, vai dar menos z sobre f. Menos 1 vezes menos f vai dar mais f sobre f vezes z. Portanto, eu corto e corto, f por f dá 1, e eu chego à conclusão que y é igual a z. Isso vai se repetir em várias curvas de operação ao longo do curso, tá, pessoal? Então, se o x assume a condição que é a fração da alimentação, o y também vai assumir esse mesmo valor. Olha lá, ele vai coincidir com isso. Então, existe um ponto x igual a y igual a z. Mas eu tenho aqui uma curva que é a curva de 45 graus. Se você perceber, então, na curva de 45 graus, eu tenho aqui o 0,5, ó. Então, é esse ponto aqui. Olha lá, 0,5 aqui com 0,5 que eu vou ter aqui. Ó. Não está aparecendo no eixo, mas eu tenho 0,5. Então, eu teria aqui um 0,5. Certo? Seria um ponto que eu tenho. Então, esse ponto aqui é um ponto que corresponde ao x igual ao y, que por sua vez é igual ao z. Pronto, eu tenho um ponto que participa da minha reta.
na minha curva de operação, que é uma reta, né? Eu chamo de curva de operação, mas é óbvio que nós estamos vendo que isso é como uma relação linear em relação ao x, tá certo? Então já sei um dos pontos que pertence a essa reta. Eu vou agora identificar outro ponto que participe dessa reta. Eu vou fazer igual agora o valor de x ser zero, por conveniência. Se o x assumir o valor zero, o que acontece com a minha equação? Vamos lá. A minha equação passa a ser y igual a z sobre f menos 1 menos f sobre f vezes x, assumindo o valor de zero aqui em x, eu zero todo esse termo aqui. De tal sorte que eu passo a ter o termo y igual a z sobre f. Então, vai depender do valor de f para eu determinar qual é a inclinação. Olha que legal. Então, esse ponto aqui, pessoal, é um ponto que sempre vai estar definido segundo a minha alimentação. Se fosse 0,4, seria um ponto aqui. Ó. Se fosse 0,6, seria um ponto aqui. Já o outro ponto, o que vai definir ele? Porque eu posso alimentar com 0,5 a coluna com diferentes temperaturas ou pressão, certo? E aí vai gerar diferentes frações na fase vapor e na fase líquida. Portanto, quem vai definir isso não é esse ponto. Quem vai dar a inclinação para nós aqui é o segundo ponto, que leva em consideração exatamente o valor de f, já que nós acabamos de concluir que o segundo ponto, que é o ponto que eu vou ter aqui, correspondente ao meu x igual a zero, portanto é um ponto que está nessa linha aqui, ó, né, na minha ordenada, onde x vale zero, eu concluí que o meu y na curva de operação será exatamente o valor de z sobre f. Se o f for igual a 1, obviamente que a gente vai concluir que o valor de y aqui vai ser o próprio valor de z. Então, vai ser o 0,5, certo? Então, eu vou rebater aqui, ó. Então, eu teria o 0,5 aqui. Então, isso fica claro para nós, né? Então, o que eu posso mostrar aqui para nós facilmente? Ó, eu posso vir aqui e gerar o meu valor 0,5, rebatendo aqui perfeitamente em cima, ó. Então, eu teria esse valor aqui quando o meu f assume o valor de 1. Então, pegaria aqui, ó, eu tenho aqui, partindo aqui, ó. Esse aqui seria o caso em que o f é 1. Agora, e se o f assumir o valor zero? Então, se o f for igual a 1, eu tenho o quê? 100% de evaporação, não é? F igual a 1, não é V sobre F? Ó, o F é o meu V maiúsculo sobre F. Se ele vale 1, quer dizer que eu evaporei 100%. E o que eu estou dizendo? Que a mesma fração que eu tinha na alimentação, na fase líquida, eu passo a ter agora na fase vapor. Por quê? Evaporei todo mundo, só mudei de fase. Eu não estou separando absolutamente ninguém. Então, essa aqui é uma condição que eu tenho. A outra condição que eu tenho, partindo do mesmo ponto, é se por acaso o meu f assumir o valor zero, né? Se o meu f assumir o valor zero, o que acontece? Isso aqui tende a infinito, né? Z dividido por zero, então isso representa a condição que eu tenho isso aqui, ó. Olha lá, eu tenho no meu meio aqui, e eu teria isso aqui, ó. Então, vamos traçar aqui, ó, a condição do meu f, ó, valendo zero. Então, aqui o meu f valerá zero. Então, aqui eu teria o meu f igual a 1, 100% está evaporando. Aqui eu tenho o meu f igual a zero, significa que eu não evaporei absolutamente ninguém. Entrei líquido e saí líquido, tá? Ok? O que mais que eu posso dizer agora? Que qualquer condição em que eu tenha um f diferente disso, isso é o mesmo que... Olha só, pessoal. Vamos fazer analogia aqui. Se eu tenho aqui uma composição de meio, tá? Eu tenho uma coisa aqui, ó, da alimentação, tá? A depender da temperatura que eu tiver, eu tenho diferentes temperaturas aqui, ó, eu tenho diferentes, lembra da regra da alavanca, eu tenho a diferente proporção de vapor em relação a líquido. Então, tem diferente proporção de vapor em relação a líquido, certo? O que eu estou dizendo, esse F igual a zero, eu estou numa condição que eu estou por aqui ainda, ó. Eu ainda não evaporei. Qualquer posição que eu estou aqui, eu ainda não evaporei. Para o F igual a 1, significa que eu já atingi uma condição aqui, que eu já evaporei totalmente, tá? Então, a depender da temperatura que eu estou, o que pode acontecer? Eu posso estar com vapor superaquecido, mais aquecido e tudo mais, tá certo?
Então seria essa a lógica aí. A gente tem sempre que tentar fazer uma analogia entre os diferentes gráficos para a gente poder fazer uma leitura correta. O que mais que eu posso dizer então? Para o caso do problema específico, o meu y vale, o meu f vale 0,6. O enunciado diz que v sobre f, que é o nosso f, é igual a 0,6. Ele diz que 60% virou vapor, tá? Então, ele mostrou para nós que do meu f que eu alimentei, 60% saiu na condição de V aqui em cima, ó, vapor, ok? Então eu sei que o meu F vale 0,6, mas eu sei que o enunciado diz também que a alimentação, aqui ó, o Z é 0,5, né, que é a fração do mais volátil. Portanto, eu sei que o meu F, nesse caso, ele é uma conta simples de ser feita, é 0,5 dividido por 0,6. Quando eu divido 0,5 por 0,6, quanto que eu obtenho? É só fazer a continha rapidinho aqui, ó. Se eu divido 0,6.6.5 dividido, aliás, o contrário, 0,5.6 dividido, vai dar 0,83. Então, isso aqui vai dar 0,83. Então, esse ponto aqui, ó, esse y aqui, quando x é igual a zero, o meu y vai valer 0,83. Né? Aqui, ó, z sobre f, 0,83. Z sobre F, desculpa aqui, tá? Então, tem aqui, ó, o valor aqui de Y vai ser meu Z sobre F 0,83. Então, vou marcar esse ponto 0,83. Então, vou marcar esse ponto. Já que o outro ponto, eu acabei de ilustrar várias vezes, o outro ponto é aqui, né? X igual a Y, que é igual a Z. Então, ponto 0,83. Onde estaria esse ponto? Esse ponto estaria por aqui, ó. Aqui eu tenho 0,85, vou marcar aqui o 0,83 por aqui. E aí eu vou colocar a minha régua aqui, né? E vou fazer então a marcação desse ponto aqui de tal sorte que eu tenha aqui, ó, passando entre eles aqui. Então aqui eu posso agora ligar esses dois pontos. Tá lá, marquei o meu 0,83. Então, nesse caso, eu acabei então de determinar aqui, ó, meu 0,83, né, que eu tinha, 2 pontos, e tracei a minha reta. O que eu ganho com isso? Muito simples. O que eu ganhei com isso aqui? Como essa aqui é a curva de operação que está atuando, não é nem essa e nem essa, o que eu posso fazer? Eu posso agora mostrar para nós aqui o ponto onde ele toca essa curva aqui, tá? Ok? Esse ponto onde toca essa curva aqui, ele vai se referir à composição que eu tenho, né? Então eu tenho essa composição aí. Essa composição aí vai ser a composição que eu vou ter, então, para os dois componentes, tá? Essa aqui, desculpa, a composição que eu tenho aqui, né? A curva de operação é essa. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou ter duas composições aqui. Quais são essas duas composições? Ó, eu tenho essa composição aqui. Aqui tá bem borrado, né, pessoal? Que o desenho tá grande, mas para facilitar a leitura aí no computador e quando você estiver assistindo a aula. Então, ó, eu poderia fazer uma coisa aqui, né, ó, e obtenho esse valor aqui, e da mesma forma eu posso obter agora o valor aqui em x. Então vamos lá, o valor de x, ó. Vem aqui, ó. Se eu faço essa leitura aí, então eu posso obter aqui o valor. Ele não está exatamente em cima da linha do 0,4, está muito próximo, né? Então eu poderia dizer aqui que eu tenho em torno de, sei lá, 0,39, né? Porque a linha está um pouco grossa. E aqui eu tenho alguma coisa em torno de 0,58, tá? 0,58 e 0,39. Tá? Ficou um pouco poluído aqui porque eu havia desenhado as condições extremas, né? A condição onde eu tenho 100% de evaporação e aquela que eu não tenho evaporação, tá? Então aqui agora só com a linha chamada curva de operação, tá ok? Então foi possível então a partir da curva de operação dizer quanto que eu estou saindo no meu de composição na minha corrente V. Então isso aqui é o que? Isso aqui é o meu Y na corrente V, tá? Então vale 0,58 na corrente V. E aqui eu tenho a minha composição, que é o meu 0,39, que se refere ao meu X da corrente L. Portanto, é o que foi pedido no enunciado do exercício, está aí resolvido esse problema.
Eu poderia resolver esse problema todo sem desenvolver equação de curva de operação e fazer a partir daqui? Poderia. Como que eu poderia fazer isso? Simples. Olha só. Eu sei que o meu problema, ele indica que a alimentação parte de um z igual a 0,5. Portanto, eu vou traçar aqui a linha, ó, referente ao meu 0,5. Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma brincadeira muito simples para mostrar para vocês como resolver esse problema de outra forma. Para a gente sempre consolidar o conteúdo na cabeça. Olha só, eu vou identificar aqui uma posição da minha régua onde eu tenha a esquerda, que equivale à fração de líquido, aliás, de vapor, seja 60% daquela que está à direita. Se eu olhar bem aqui, ó, mais ou menos onde eu estou nesse momento, e fizer o cálculo, eu vou chegar exatamente nesse valor por volta de 386 e pouco aqui, ó. Então eu tenho aqui esse segmento e tenho esse segmento aqui, ó. Então eu teria que fazer isso, né? No olhômetro mesmo, tá, pessoal? Você pode ir aqui fazendo no olhômetro até identificar qual é a condição onde isso acontece. Se você fizer esses cálculos, você vai chegar à conclusão, então, que pegando isso, esse segmento aqui total, ó, esse segmento aqui total, que eu vou chamar aqui de A, tá? E pegar esse segmento aqui que corresponde ao vapor, chamar de B. Se você fizer o cálculo de B sobre A nessa condição de temperatura, você chega no 0,6, tá? Então eu sei que é uma temperatura por volta de 386,15 Kelvin, tá? Que isso está acontecendo. Então o exercício não me fala da temperatura, então eu já descobri qual seria essa temperatura, tá? E se eu pegar agora a minha régua e fizer a leitura de cada lado, vocês já sabem fazer, já fizemos em outras aulas, tá? Então eu vou ter aqui agora, ó, essa composição aqui, tá? E vou ter aqui a minha composição de cal. Eu poderia ter dado um zoom maior para fazer isso aqui e tal, para fazer uma leitura melhor, né? Eu fiz aqui bem rapidamente, mas está aqui por volta de 0,39 também, tá? E aqui por volta de 0,58. Portanto, cheguei em valores equivalentes, tá? Com metodologia diferente. Veja como foi mais fácil fazer por aqui, né? Eu não precisei levantar curva de operação e nem nada para fazer isso. Mas é importante a gente definir porque toda a sistemática trabalhada ao longo do curso, pessoal, ela vai ser em cima desse tipo de gráfico aqui. Eu só mostrei essa equivalência entre as duas formas de olhar para a gente sempre ficar no sangue aí essa questão do equilíbrio de vapor, a leitura dos gráficos, tá? Para não ficar parecendo que são coisas distintas, diferentes. Então, importa você ficar bem claro aqui para você, tá? Então, aqui o meu 0,83, né? Que é aquela relação minha lá, que era o y igual a z sobre f, portanto eu fiz x igual a zero, né? Olha lá no x igual a zero. Cheguei nesse valor. E aí tem no outro ponto, que é o ponto onde eu tenho x igual a y igual a z, que é quando eu faço x igual a z na minha equação da curva de operação. Então eu tenho dois pontos. Então sempre você vai fazer o quê? A partir desse gráfico de y versus x, vai marcar o ponto onde x é igual a y que é igual a z, e vai marcar o ponto onde o x é igual a zero e vai encontrar esse valor z sobre f. Marcou, liga esses dois pontos. Onde ele encontrar a sua curva aqui de equilíbrio, você identifica qual é o valor de y e qual é o valor de x. Chega no resultado equivalente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.